Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 19 de junho de 2023. É sempre com muita alegria que nós nos reunimos para estudar a obra Revista Espírita. E nós estamos no ano terceiro da Revista Espírita, o ano de 1860, no mês de outubro. Vamos envolver já a nossa querida amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão e iniciarmos assim o nosso estudo. Hoje vocês irão sentir a ausência da nossa querida Mita, que está de férias, mas a nossa irmã Carla está aqui para dar continuidade ao trabalho que Jesus a confiou. É com alegria, Jesus, que te agradecemos novamente essa oportunidade de encontro, de trabalho, de fraternidade. Te pedimos auxílio para que esses estudos nos esclareçam realmente na alma, no coração e que possamos sempre vivenciá-los e apresentá-los aos outros através dos nossos exemplos. Ajuda-nos nesse estudo com a inspiração dos amigos espirituais e que hoje e sempre Tu sejas a nossa luz, o nosso guia. Que assim seja. Ainda estamos no agradecimento e nas recomendações do senhor Allan Kardec aos amigos de Lyon. Então ele já deu várias dicas, várias orientações e ele sempre diz com humildade que ele não quer ensinar ninguém, não, mas ele não se furta de fazer a orientação precisa. Então sigamos. Ele vai falar. Não ignoro, senhores, ter aqui muitos adversários. Isto vos espanta e, no entanto, nada é mais verdadeiro. Sim, aqui há os que me ouvem com indignação. Não digo entre vós, graças a Deus, onde só espero ter amigos. Quero falar dos espíritos enganadores que não querem que vos dê os meios de desmascará-los, porque descubro as suas astúcias e porque, pondo-vos em guarda, eu lhes tiro o domínio que poderiam ter sobre vós. E aí, isso aqui é uma constante que a gente sempre ouve na revista, né? Estudo, atenção. Então, se os espíritos vão falar qualquer embuste, não aceita, verifica, pesquisa, vai atrás. E é isso que o professor sempre fala e ele diz, por isso eu tenho inimigos, porque eles não querem que eu diga como é que se faz. E ele tinha só os inimigos daquela época? Não, gente, é por isso. O que a gente... Ontem nós falamos isso no Evangelho. Gente, eu leio isso aqui, meu coração chega a acelera, porque a gente vê isso hoje. Esses espíritos brincalhões, pseudo-sábios e que querem destruir a doutrina espírita, eles estão. Então, o que mais atrapalha esses espíritos? É a informação. E quem é que está trazendo essa informação aqui? Ele se apresenta, Kardec diz assim, olha, quero falar dos espíritos enganadores que não querem que vos dê os meios de os desmascarar. E quem é que nos dá o meio? É Kardec. Ele nos ensina, ele nos diz. Então, o que nós temos hoje? Um número enorme de espírita que não estuda Kardec, que não estuda o espiritismo. Não é Kardec a pessoa, é Kardec o codificador. Porque todos os textos, todo o material não são de Kardec, são de espírito superior. Kardec comenta, e por sinal muito bem comentado, porque não foi à toa que ele foi escolhido. Mas as orientações dos espíritos superiores. Então, como é que eu posso abrir mão de um diamante em detrimento de uma pedra qualquer? Como é que eu posso abrir mão da terceira revelação em detrimento de um texto espiritualista ou de uma mentira? Então, Kardec é que nos ensina. E o que esses espíritos querem? Que a gente permaneça na ignorância para que eles possam nos manipular. E esses espíritos também estão encarnados. Kardec está ultrapassado. É um estudo muito longo, não precisa, o que é isso? Vamos fazer uma leitura en passant, que é o pior erro. Existe um dirigente e 12 evangelizandos. Quem deve ter capacidade de dirigir? É o evangelizando ou é o dirigente? Dirigente.
E por que ele pede para o evangelizando aplicar a aula? Quem que deveria ter a maior capacidade de fazer um grande mergulho nas lições? É o dirigente. Mas como é que está os estudos de hoje? Fulano, Beltrano, você vai aplicar a próxima aula. Aí é para acabar. Vai ser uma apresentação acadêmica. En passant. Ele é um estudante, ele ainda não tem a capacidade de mergulhar. Movido muito mais pelo ego do que pela sensibilidade moral. E esses textos são morais. Desculpa, Carla. Mas essa é uma lição realmente, essa parte, a gente tem que estar atenta. Quem é que nos dá um norte para identificarmos o erro? Kardec. E ele sempre fala isso. A revista espírita é direto isso. Estudo, análise, verificação. Né? A tal respeito, senhores, vos direi que seria um erro imaginar que eles não exerçam esse domínio senão sobre os médiuns. Ficais certos de que, estando em toda parte, os espíritos agem incessantemente sobre nós, sem o sabermos, quer se seja ou não espírita ou médium. Então, novamente, ele diz, atenção, porque você que não é médium ostensivo, também sofre as influências. Então, cuidado com o que você aceita sem investigar, sem questionar, porque também no centro espírita não é porque ele diz vamos vir de branco, descalço e entrando de costas que a gente tem que fazer só porque foi dito. Então, mesmo não sendo, nós também só temos capacidade de analisar e avaliar tudo. Porque é assim, vamos supor, vamos pegar aqui, por exemplo, Porto de Luz. Está tendo um estudo dentro do Centro Espírita Porto de Luz e esse estudo está dando muito recursos para libertar a consciência. Vamos supor. Os espíritos que são contra já ficaram atentos. Aquele estudo ali está dando trabalho. Vamos acabar com o grupo? Vamos. A gente vai com quem? A gente vai com o presidente da casa, com o dirigente. Vamos começar a despertar no coração dele uma antipatia para quem está dirigindo aquele grupo. Entende a influência? Porque quando você pensa isso aqui, está pensando, como ele falou, isso não é só para médium não, gente. Isso não é só dentro da reunião mediúnica, não. Aí começa a antipatia, já começa a olhar para o dirigente daquele grupo meio de avesso, já começa a perseguir, já começa a colocar obstáculo. Quando vê, acabou com o estudo. E me diga, ele estava a serviço de quem? Como que uma pessoa, um dirigente, um coordenador, um presidente, seja lá o que for, pode acabar com um estudo dentro da casa espírita? Um estudo de uma obra básica, um estudo de uma obra subsidiária. Eu não estou falando dessas invenções não, que às vezes é melhor acabar mesmo, porque às vezes o povo inventa marmota para estudar dentro do centro espírita, e realmente isso não é espiritismo, isso é espiritualismo, isso realmente tem que sair. Mas estudando uma obra básica, com a sala lotada, você estava a serviço do cão, meu amigo, e destruiu, acabou. Eu já vivi isso, estou falando de experiência própria. Então, mas são essas influências. Então, quando esses irmãos percebem, e não só ruim, né, tia? Tem aquelas que dá promoção, viagem. Não, tem as coisas que parecem para boas tirar a pra pessoa. tirar a pessoa. Parece uma faculdade gratuita. Maravilhoso. Menino, tá dizendo uma pós, tu vai fazer, e às vezes o dirigente está fazendo um trabalho maravilhoso. O Chico falava isso. No ápice do trabalho dele apareciam propostas profissionais, e ele, coitado, passando uma necessidade. Mas ele tinha que largar a mediunidade para ir fazer lá o trabalho. Pergunta se ele caiu. Muito bem lembrado pela Carla. Então, não subestime a inteligência desses espíritos. É por isso que nós temos que realmente estarmos muito atentos às ideias que chegam na nossa cabeça. Muito atentos. Tu lembras de uma reunião mediúnica que nós fomos e ele dizia, o que vocês querem? É só pensar. Pensa que nós estamos lá, a gente te ajuda. Nossa, e eles falam mesmo, bem claramente. Vai direto do que está dentro da gente, no nosso coração.
Eles estudam. Ah, é aquela ali? Ah, vamos ver o que ela quer. O que ela mais gostaria na vida dela. Não, o que ela mais gostaria não é servir a Jesus. O que ela mais gostaria era de ter um salário Y. Vamos dar para ela. Ocupar bem na hora. Ocupar bem na hora. Fale, minha amiga. Eu me lembrei agora do desejo central de cada um. Desejo central. Sim. Que é daquele livro do Ação e Reação. Conta até um caso. Uhum. A nossa querida Odila está contando aqui um caso bem parecido do tema central dentro do livro de André Luiz, Ação e Reação, que ainda será estudado, se Deus nos permitir, pelo EOS. A mediunidade não os atrai, não atrai os espíritos. Ao contrário, fornece-lhes o meio de conhecerem o inimigo, que se traz sempre. Sempre, ouvi bem, é que só abusa dos que se deixam abusar. Então, não se deixe abusar. Estude. Olha, eu sou apaixonada pelo professor Allan Kardec. Gente, olha, a mediunidade não os atrai. Porque o que o povo enfia na cabeça? Ah, eu não sou médium. Eu não estou submetido à influência dos espíritos. Tá doido? Onde tu aprendeu isso? O que a gente aprende no livro dos médios? Livro dos espíritos. Revista espírita. Mediunidade são todos aqueles que recebem a influência dos espíritos em um grau qualquer. Raros são aqueles que dela não tenha pelo menos um rudimento. E a gente, isso no livro dos médiuns. Aí pega o livro dos espíritos. Os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que tu imagina. Quase sempre são eles que vos dirigem. A pergunta que eu tenho que fazer é com quem que eu estou em sintonia. Que tipo de espíritos estão me influenciando? Então, em algum momento você leu que é só o médium que recebe influência? É só o médium que atrai? Gente, o médium ele tem um recurso a mais para se beneficiar mesmo. Porque, olha só, a mediunidade não os atrai. Ao contrário, fornece-lhes o meio de conhecer o inimigo. Poxa, eu sou médium. Ostensiva. Já sabe quando tá. Já sei quando eu estou sobre uma influência, eu identifico, isso não é meu. Difere de quem não é médio ostensivo. Ele está recebendo a influência, ele tem certeza que está nascendo na cabecinha dele. Ai, tia, pelo amor de Deus, como é que eu faço para distinguir? Eu vou te dar uma dica simples. Identifica se o pensamento é bom ou ruim. Pronto! Isso é o suficiente. Porque não precisa nem saber de quem é. Nem saber de quem é. Tu tem que saber se o pensamento é bom. Se o pensamento é bom, intensifica. Se o pensamento é ruim, substitui. Não dê guarita a pensamento ruim. Venha de onde vier. Tia, se o pensamento ruim continuar, chama Jesus. Ora. Mas como é que eu oro? Eu faço a peça de carta, larga de ser besta, você ainda não aprendeu. Conversa, a oração é conversa com Jesus. Amado mestre, Jesus, amor da minha vida, eu te amo tanto, me ajuda que o trem está pegando fogo dentro de mim e eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda. Tu duvida que a ajuda vai faltar? Tu está chamando Jesus, o Cristo. Qualquer espírito nesse momento corre de medo. Batei, a porta vos será aberta. Buscai e achareis. Qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele dá uma pedra? Ora. Então ora. Então é isso que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que estar atento ao pensamento, seja de que ordem for. Tu tá aqui, coitado, trabalhando. Aí vem a foto do fofo na tua cabeça. Do marido, né? Ou da esposa. Aí tu já imagina. O que ele deve estar fazendo uma hora dessa? Tem aquela secretária. Eu não sei não, aquela secretária. Pode criar. Aí a pessoa já parou de trabalhar. Aí os espíritos já aproveitou, porque ele só cutucou o ciumento que estava dentro de ti. E aí, meu amigo, O resto é por tua conta. o inferno se cria dentro da tua cabeça. É um pensamento bom ou ruim que surgiu? Ruim. É péssimo.
É péssimo. Aí o que você tem que fazer? Amado Mestre Jesus, o ciúmes está dentro de mim. Me ajuda, afasta de mim esse pensamento, Senhor. Isso vai me tirar a paz. Pronto. É só isso. Agora, se você alimentar a ideia, estou dando um exemplo bem comum. Se você alimentar a ideia, aí você está colocando carvão nessa fogueira. Lenha. Cada vez vai aumentar esse fogo. Então, gente, isso não é só o médio ostensivo. Todos nós recebemos influências boas e ruins. Se for ruim, substitua. Ruim, você vai fazer um exame. Aí você já fica. Eu acho que é um câncer. Eu acho. E a criatura fica sofrendo, desesperada. Nisso ela já matou metade das células dela, só com esse sofrimento. Se não tava, vai ficar. Sabe que a célula tem sindicato, acabamos de ver, né? Tem, exatamente. Não dá, a gente está aqui numa boa, está trabalhando e você... E aí os espíritos, porque o medo é uma doença. Medo é doença. Entendeste? E por aí se vai. Então sempre substitua o pensamento mau por um pensamento bom. E utilize o recurso da oração. Kardec está dizendo. Jesus não está pobre de misericórdia. Fornece-lhes o meio de conhecer o inimigo, a mediunidade, que se trai sempre. O inimigo vai se trair. Sempre. Ouve bem. E que só abusa dos que se deixam abusar. Ele vai se trair. Por quê? Porque se você estuda, você vai conseguir identificar. Por quê? Porque o propósito dele não é fazer o bem, é fazer o mal. E vai chegar uma hora que ele vai se trair. Se você estiver atento, você vai perceber. Continua Kardec. Isto, senhores, leva-me a completar meu pensamento sobre o que acabo de dizer a respeito das dissidências que poderiam surgir entre os diversos grupos em consequência da diversidade de ensino. Eu disse que, não obstante algumas divergências, eles poderiam entender-se e devem entender-se, desde que sejam verdadeiros espíritas. Vou deixar para ti. Eita lambada, né? O professor Allan Kardec tá. Isto, senhores, leva-me a completar o meu pensamento sobre o que acabo de dizer, a respeito das... Dissidências. O que é dissidências? Divergências de opinião, separações. Separações que poderiam surgir entre os diversos grupos em consequência da diversidade de ensino. Então, volta a repetir. Lembrando que ele está no começo do espiritismo, que Lyon tem muitos centros, e ele estava explicando sobre que é bom, mas que é preciso ter esse espírito. Né? É preciso ter esse espírito fraterno, esse espírito de verdadeiro espírita cristão, que ele não colocou aí, mas é isso. Eu disse que, não obstante algumas divergências, eles poderiam entender-se e devem entender-se, desde que sejam verdadeiros espíritas. Então vamos pegar. O que é um verdadeiro espírita? É aquele que realiza a sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Então, se eu verdadeiramente fiz a minha transformação moral, eu não vou estar disputando com a B ou C. Eu não vou estar concorrendo com a B ou C. Eu não vou querer agredir ou maltratar a B, C ou D. O propósito é quem? É do Cristo. O propósito é o bem. Então vamos sentar aqui e vamos conversar? O verdadeiro espírita. Essa é a posição do verdadeiro espírita. Então, ali no início, hoje
Hoje, meus amigos, volto a repetir. Esse garimpo aqui, essa separação, Kardec já fez. Já está até escrito, né? O que fazer? Já está tudo escrito. Ele já separou o joio do trigo. Ele já mostrou o que é verdadeiro e o que é falso. Nós não temos mais esse trabalho. Nós precisamos estudar o trigo, a vinha. O que precisa é isso aqui, é estudo. Pronto. Se nós estudarmos isso aqui, nós iremos sim fazer um trabalho espetacular. E meus irmãos, 200 anos de espiritismo ainda não é nada. Nós precisamos de 1000 anos para a gente começar a entender melhor o espiritismo. Nós estamos ainda engatinhando, igual crianças fascinadas, brincando com o que aprende, sem levar muito a sério. Então somos crianças ainda, mas precisamos estudar. Precisamos estudar essas obras básicas. E falando da missão do Kardec, é interessante que ele está catalogando aqui o tipo de problema que vai ter, que tem até hoje, e a solução. Nós vamos divergir? Vamos, porque somos pessoas diferentes, temos histórias de vida diferentes, mas se a gente tem esse verdadeiro sentimento de espírita, a gente tem que se entender, né? É interessante como ele consegue ter essa visão. Dei-vos o meio de controlar o valor das comunicações. Agora vos darei o de apreciar a natureza das influências exercidas sobre cada um. Considerando-se que toda influência salutar emana de um espírito bom, que tudo quanto é mal vem de fonte má, que os espíritos maus são os inimigos da união e da concórdia. Isso aí é maravilhoso. Se a tua ideia é dividir, Falando da ganha, né? quem está te inspirando? A legião. Se a tua ideia é dividir, tu estás sendo inspirado pela legião. E faz parte da legião. Então, os espíritos maus são os inimigos da união e da concórdia. O grupo que for assistido pelos espíritos do mal será aquele que lançar a pedra sobre o outro e não lhe estender a mão. Tá vendo aquele centro ali como trabalha? Ridículo. Aí já sabe que esse não está sob boa influência. E nem vai lá para ajudar, estender a mão. Não basta eu criticar, eu tenho que ir lá ajudar. Quanto a mim, senhores, eu vos considero a todos como irmãos, quer estejais com a verdade, quer com o erro. Mas vos declaro, alto e bom som, que estarei de corpo e alma com os que mostrarem mais caridade e mais abnegação. Se houvesse alguns, que Deus não permita, que alimentassem sentimentos de ódio, inveja, ciúme, eu os lamentaria, porque estariam sob má influência, preferindo acreditar que esses maus pensamentos lhes vêm de um espírito estranho do que de seu próprio coração. Então, Kardec é um fofo. E ele fala que a pessoa que tiver sobre má influência, ele ainda vai acreditar que nem é da pessoa, é de um espírito mau, né? E que pode ser da pessoa, mas ele não vai pensar assim. E é o que a tia já disse, né? Troca, vê qual é a influência. Mas isto só me tornaria suspeita a veracidade das comunicações que pudessem receber os espíritos que estivessem com leviandades e maldades, em virtude do princípio de que um espírito verdadeiramente bom não poderá sugerir senão bons sentimentos. Fica a dica para hoje. E agora, cenas do próximo capítulo.
Porque vamos ficar com essa sugestão de saber que bons sentimentos e bons pensamentos são sugeridos por espíritos bons. Maus pensamentos, más ideias, espíritos maus. Como é que Jesus falou isso? Uma árvore boa, uma árvore má, dá maus frutos. Pronto, Jesus já falou isso. Utilizando a árvore. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, agradecemos ao nosso Senhor Jesus mais uma vez, aos amigos espirituais que nos intuíram e nos ajudam. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.